Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Clara Dutra e hoje eu vim apresentar o meu trabalho do PIBIC, que foi sobre a associação entre o maior tamanho textual com a quantidade de erros de ausência de citação em artigos originais. Esse trabalho foi feito em colaboração com Gilvan Pereira e orientado pela Lex Welker. Então, uma introdução ao nosso estudo, a gente vai ter os artigos originais separados em algumas seções. Introdução, metodologia, resultados e discussão. Na seção da introdução, ela deve ser separada entre conhecimentos que já foram produzidos anteriormente, a lacuna do conhecimento e os objetivos do seu estudo. Diversos autores indicam que a introdução deve ser escrita de forma sucinta e sem prolixidade. Dessa forma, o seu leitor entende qual é o objetivo do seu estudo de forma clara. Na seção de conhecimentos que já foram produzidos anteriormente, há uma clara recomendação de que deve-se citar todas aquelas informações e de onde que o autor obteve elas. Entretanto, muitos autores cometem um erro de ausência de citação, que é quando não há essa citação em frases que já foram produzidas anteriormente. Isso pode ser considerado um erro de plágio e pode colocar em questionamento sobre a veracidade daquela informação. Apesar de serem recomendações bem claras, até o momento não foi comprovado matematicamente que introduções mais prolixas, ou seja, com maior tamanho textual, estão mais propensas a cometer o erro de ausência de citação. Então, no atual estudo, a análise de introduções de artigos originais foi feita para responder se a ausência de citações se relaciona com um maior tamanho textual. Para isso, nós utilizamos 300 periódicos da área de ciência farmacêutica para analisar o nosso objetivo. Nós coletamos 4 variáveis que indicavam o tamanho textual das introduções: número de parágrafos, número de frases totais, número de caracteres com espaço e número de palavras na introdução. E nós relacionamos com o número de frases sem referência, ou seja, todas aquelas frases que deveriam conter alguma referência, mas que não tinham. Foi feita uma correlação e nós observamos para todas as 4 variáveis uma correlação positiva com o número de frases sem referência. A correlação é um número que varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, mais forte é essa correlação, a citar o número de frases totais, que apresentou uma correlação de 0,626. Nós também fizemos uma regressão linear a partir de uma equação de predição. Aqui nessa figura, nós podemos ver que o valor de número de frases sem referência, que é a variável dependente, pode ser predita em 65,1 a partir do valor de número de frases totais, número de caracteres com espaço e número de palavras. Nós também utilizamos uma segunda variável que contou a ausência de citação, só que dessa vez nós contamos aquelas frases que deveriam ter referência e não continham, mas aquelas que não continham referência, só que era um desenvolvimento de alguma frase que continha aquela referência, essas frases não foram contadas. Dessa forma, as frases com erro indicaram um número menor de frases sem referência. De qualquer forma, nós também fizemos uma correlação que indicou uma correlação positiva com todas as variáveis do tamanho textual, com a variável dependente número de frases com erro, a citar o número de frases totais novamente, que foi de 0,46. Nós também fizemos uma segunda regressão linear, só que dessa vez com o número de frases com erro, e essa figura indica que o valor da variável dependente número de frases com erro pode ser predita em 46% a partir da variável número de frases totais. Esse valor foi mais baixo do que o número de frases sem referência, justamente porque nós contamos um número menor de frases com erro, mas de qualquer forma, todas as correlações e as regressões foram positivas. Então, nós podemos entrar na nossa discussão. Se existe uma frase que contém uma informação que foi produzida anteriormente, mas que não foi citada, isso pode colocar o questionamento da veracidade da informação e também o erro de plágio a partir daquele autor. Então, o nosso estudo reitera matematicamente a importância de que todas as informações que foram produzidas anteriormente sejam citadas pelo autor. Então, eu queria agradecer ao CNPq pelo apoio financeiro, ao meu colaborador e ao meu orientador, e aos avaliadores pela atenção e pelo tempo. Essas foram as referências utilizadas na produção desse slide, e eu agradeço novamente pela atenção.